Bora trazer um comparativo bem bacana aqui para vocês terem noção de como é que está esse início de Brasileirão do Bahia. Olha só, em 2024, nesse mesmo momento aqui, o Bahia tinha feito 13 pontos, em 2025, 9 pontos, agora já são 14 pontos, com 4 vitórias e 2 empates. Ontem o São Paulo terminou perdendo para o Atlético Mineiro, então o Bahia fica nessa condição do único time invicto até agora no Campeonato Brasileiro. Isso por conta do jogo de ontem na Fonte Nova. O tricolor mandou no primeiro tempo, foi melhor na segunda etapa e ganhou do Bragantino. Roupa nova, espírito renovado. Uniforme novo, né? Graças a Deus deu muita sorte, conseguimos o triunfo. A voz do campeão. O novo manto tricolor estreou em grande estilo. Se estava faltando inspiração em busca dos primeiros 3 pontos em casa, a nova armadura chegou para batizar a primeira vitória na Fonte Nova. Eu falo para eles, fazer ponto. Nossa campanha em casa, eu sei que é muito difícil repetir o ano passado, mas ela tem que ser parecida. Prepara o cruzamento para a segunda trave, tem batida de primeira, bola para fora. O Bahia foi melhor desde os primeiros minutos de jogo. O Bragantino tinha a bola parada como alternativa para tentar assustar o Bahia. Chegou a colocar uma bola no travessão. Pro outro lado, toque de cabeça na trave. Eduardo livre. Mas sabe a história do espírito renovado com a nova camisa? Então, lembra daquele Bahia que gosta de tocar a bola, dominar o adversário e matar o jogo? Olha ele aí. Para Luciano Juba, golaço! Absurdo! Um golaço para mandar um recado para um certo italiano. Alô, Ancelotti. Daí vem a finalização daquele que considero o melhor lateral esquerdo em atividade no futebol brasileiro. Na pressão, o segundo do Bahia não veio nesse lance, porque Pedro Henrique salvou o Massa Bruta. Na cara do gol sai o Thiago Flop, tira Pedro Henrique! Preciso, fundamental de novo no jogo para evitar o segundo gol do Bahia. E quando a fase é boa, não precisa nem de muito esforço para balançar as redes. O segundo do Bahia veio de um dos líderes em participações a gol na temporada. Na jogada individual, Eric Pulga se livrou da marcação e mandou na área. A defesa tentou afastar. E Eric, meio que sem querer, balançou as redes. O 5º gol na temporada. Bate forte, coração de aço. O Bahia amplia. Infelicidade do Cauê, que virou em felicidade pro torcedor tricolor. 2 pro Bahia, 0 pro Bragantino, sem querer. E só não tivemos gols no segundo tempo porque os goleiros estavam inspirados. Volpe fechou o caminho para Kike Oliveira. Bateu pro gol, Volpe! Deu rebote, afasta a marcação. Davi Gomes costurou a defesa tricolor, mas parou na linda defesa de Ronaldo. Vem o Bragantino, limpou a jogada, Davi, que jogadaça, Ronaldo, fantástico! Defesaça de novo do goleiro do Bahia! Segundo jogo seguido sem ser vazado e com moral lá em cima para manter o Bahia nas cabeças do Brasileirão. No momento ruim as vaias vieram e agora no momento bom a torcida reconhece, então muito feliz por isso. Eu espero estar só no início ainda, espero que seja um ano magnífico, que a gente continue vencendo os jogos e, se Deus quiser, conquistar uma coisa muito grande no final desse ano. Triunfo do Bahia, invicto na competição. 2 para o Bahia, 0 para a equipe do Bragantino. Falar com a gente outro time que faz bela campanha no Campeonato Brasileiro. Curioso isso, Danilo, desde que o Bahia decepcionou o seu torcedor, na verdade, né? E ficou sem temporada internacional, perdendo lá no confronto com o O'Higgins, eu comecei a ouvir torcedores de outros times dizendo que o Bahia vai dar trabalho. Por não ter competição internacional. Ganha aquela famosa semana cheia de trabalho. O copo meio cheio, né? Nessa situação. Já não tem mais tanto deslocamento, tanto jogo. Não sei se era para ter esse impacto tão imediato, né?
Ou talvez isso mostre que o que aconteceu na Libertadores foi só... Né? Um tropeço. Um tropeço, duas noites ruins, enfim. O fato é que o Bahia realmente está dando trabalho, está lá na parte de cima da tabela. Danilo, bom dia. Bom dia, Barreto, amigos da bancada, todos que acompanham a redação. Vocês sabem qual foi o único jogo que o Bahia perdeu em 2026? Foi justamente aquela partida de ida contra o O'Higgins da Libertadores, que acabou custando o seu calendário internacional. Talvez aquele único jogo que, em tese, não podia perder. O Bahia acabou perdendo, pagando caro, mas faz um excelente início de campeonato brasileiro. Diga-se de passagem, com a derrota do São Paulo ontem para o Atlético Mineiro, o Bahia é o único time invicto na competição. Pegou um Bragantino completamente mudado da partida do final de semana para agora. O técnico Wagner Mancini, eu acho que só colocou o Herrera no time titular, mas o Bahia não tem nada a ver com isso. Ontem estreou mais um, agora com as faixas diagonais. Muito bonito, por sinal. Eu também gostei. Muito bonito o uniforme. E mais um bom jogo do Bahia, né? A gente estava falando um pouco sobre como o calendário brasileiro ele pode ser muito cruel. Ano passado, o Bahia foi a equipe que mais jogou, né, no nosso calendário. E, obviamente, isso dificulta qualquer trabalho, por mais que a gente esteja falando de um projeto mais sólido, né, dentro do Grupo City. A gente sabe que o Bahia ele recebe esse tipo de atenção, né, dentro dessa dinâmica de multiclubes e já está há algum tempo brigando pela parte de cima da tabela. A gente viu aí nos últimos anos um Bahia mais protagonista do que foi em outros momentos dessa grande história que tem o time. E ali, quando você observa, né, dentro do ano de 2026, uma eliminação numa pré-Libertadores muito duro, muito difícil. Para um time que está recebendo o aporte do tamanho que o Bahia está recebendo... Não era para ter saído ali. Não era para ter saído ali da forma que saiu. Não entrado, né? Perfeito. Como não a gente era esperava. Exato. Da forma que saiu contra um time mais fraco, por mais que fosse um time ajustado, né? O O'Higgins, mas a gente não aguardava esse Bahia caindo na pré-Libertadores. Então vamos olhar o copo meio cheio. É um Bahia que vai ter mais tempo de descanso, mais tempo de treinamento, e que não vai ter um calendário tão atribulado quanto teve no ano passado. No ano passado, com o calendário que teve, conseguiu, né, bater ali na parte de cima da tabela e se manteve na parte de cima da tabela o Campeonato Brasileiro inteiro. Né? Ele cai na Libertadores, ele passa pela pré-Libertadores, joga a fase de grupos, cai nessa fase de grupos, vai jogar playoff de Sul-Americana, não consegue classificar na Sul-Americana, é eliminado na Copa do Brasil, joga a Copa do Nordeste, joga o Campeonato Baiano. Não faltou torneio para o Bahia jogar. O Bahia só não jogou a Copa do Mundo de Clubes. Impressionante, né? E o Intercontinental, obviamente, no final do ano. Mas foi um ano muito, muito complicado para o Bahia. E a gente viu em vários momentos de 2025 isso pesar de forma negativa. Claro. Né? Um Bahia que às vezes não tinha o seu plantel todo à sua disposição, jogadores lesionados, enfim, jogadores cansados, né? Que é natural. Que apesar, né, Beli, apesar desse aporte, desse apoio do Grupo City, o Bahia não tem o elenco, o poder de elenco que tem Flamengo, que tem Palmeiras, por exemplo. Perfeito. Então, assim, mas tem um aporte financeiro, tem um apoio de um grupo que é fortíssimo em todo o mundo. Perfeito, ok. Mas o Bahia não tem ainda. Claro que o Bahia não tem um elenco ruim, longe disso. O elenco do Bahia tem qualidade, mas não é um elenco com a capacidade técnica que tem o Flamengo, que tem o Palmeiras, por exemplo, o poder de investimento que esses dois clubes têm. Então, acho que para esse ano, tendo agora Brasileiro e Copa do Brasil, e como disse, né, mencionou muito bem o Barreto, essa expressão, né, no mundo do futebol, né, com a semana cheia de trabalho, porque, por exemplo, vai ter momento em que o Bahia vai jogar no domingo, aí todo mundo joga no domingo, Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira tem quem joga Libertadores vai jogar na quarta, quem joga Sul-Americana vai jogar na quarta, e o Bahia vai treinar a semana inteira. E aí é o seguinte, né? Vamos imaginar, o Bahia jogou contra um adversário no domingo, que vai jogar na quarta-feira. Aí, por exemplo, esse time poupa titulares contra o Bahia. Entendeu? Aí no domingo seguinte, provavelmente esse time de novo vai poupar jogador. Esse time não, um outro time vai poupar jogador, porque na quarta-feira tem outro jogo na Libertadores ou na Sul-Americana. Vai poupar time. E o Bahia pode tirar proveito disso. Só para lembrar, tá? O Bahia não é o líder do Campeonato Brasileiro, mas é o único invicto ainda. Perfeito. Caiu a invencibilidade do São Paulo, né? No jogo de ontem. Então fica aí o Bahia como
o último invicto do Brasileirão. Agora, o outro lado da moeda, que não é necessariamente o copo meio vazio, mas é outro aspecto do investimento do Grupo City, é que ele aumenta o nível de expectativa e de exigência do torcedor, né, Danilo? Que fica sempre com aquela sensação de que está faltando um título grande para o Bahia. Ô Barreto, eu costumo brincar dizendo que o planejamento do Grupo City é a médio e longo prazo. O planejamento do torcedor é jogo a jogo. Então, aquele fervor que é o sentimento do torcedor partida a partida, o torcedor adoraria que os dirigentes do City entrassem na mesma pilha. E já que o time não foi bem nesse jogo, vamos contratar um jogador da prateleira do Everton Ribeiro para resolver na próxima partida, no próximo campeonato. E não é assim que a banda toca. A final da Libertadores ainda não foi totalmente digerida pela torcida. De uma maneira geral, a torcida do Bahia entende que o City ele precisa elevar o patamar dessa mesma equipe. O City vem num padrão que é muito superior antes da vinda do grupo aqui para virar SAF o Bahia, mas já tem aí 2 ou 3 anos que o Bahia conseguiu montar um bom time, um time que consegue se classificar para a Libertadores, mas já que veio a SAF, a expectativa foi lá para cima, deixou o torcedor sonhar, e o torcedor ainda sonha por um atacante que seja o dono da camisa 9, que seja indiscutível goleador, algo que o Bahia não tem esse nome indiscutível, embora o William José tenha feito até mais de 20 gols na última temporada. Ainda é um jogador questionável. Na lateral direita saiu o Santi Arias e neste momento o Roman Gomes é reserva, o Acevedo joga improvisado, talvez um zagueiro de uma prateleira maior para poder dar uma estabilidade maior. Enfim, o torcedor do Bahia, ele sente que por conta desse poderio financeiro, o time pode elevar de prateleira ano após ano, mas assim, pela leitura que a gente faz de uma maneira geral, o sofrimento do torcedor, ele vai numa ansiedade muito maior do que a angústia do Grupo City por um resultado ou outro, que planeja o time a médio e longo prazo. No time principal do Grupo City tem um centroavante bom, não tem? Tem, tem. Até que faz alguns gols, de repente, né? Não querem... Intercâmbio? Fazer um intercâmbio. Podia trazer o Haaland, era simples, né? Isso, pois é. Mas não é assim. Eu tenho certeza que o Haaland ia gostar de Salvador, mas infelizmente... Todo mundo assim, gosta de Salvador. É inacreditável. Não é assim que funciona. Valeu, Danilo. Obrigado pela participação no Redação. Fala, torcedores do Esporte Clube Bahia. Como vai vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Sala SB, para continuar mais um vídeo, do nosso tricolor de aço. Bem, o Bahia supera o Bragantino em casa e conquista sua primeira vitória como mandante na Série A. Depois de 2 empates na Fonte Nova, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu por 2-0 na partida de ontem. E como foi o jogo do triunfo do tricolor? Os minutos iniciais foram marcados por chances perigosas para os dois lados, com o Bahia adotando uma postura mais ofensiva desde o começo. Aos 11 minutos, William José quase abriu o placar ao finalizar de leve após cruzamento de Pulga. 3 minutos depois, o Bragantino assustou com Eduardo, que acertou o travessão. Na sequência, o esquadrão respondeu rapidamente com um contra-ataque puxado por Kiki, mas Volpe conseguiu interceptar. O gol não demorou a sair. Aos 16 minutos, após boa troca de passes no meio, Jean Lucas deu um passe de calcanhar para Luciano Juba, que dominou e acertou um belo chute de pé esquerdo para abrir o placar. Com a vantagem, o Bahia passou a controlar totalmente o jogo, mantendo mais de 60% de posse de bola e trocando passes, enquanto pouco era ameaçado na defesa. E aos 39 minutos, Juba cruzou o rasteiro da linha de fundo, Cauê tentou afastar, mas a bola desviou em Eric dentro da área e acabou no fundo das redes. Agora no segundo tempo, o panorama foi diferente. O Bragantino voltou mais ofensivo e passou a pressionar o Bahia nos primeiros minutos. Mosquera criou boas jogadas pelo lado esquerdo, enquanto Cauê teve uma oportunidade, mas finalizou por cima do gol. Já o Bahia encontrou dificuldades para manter a posse de bola e organizar contra-ataques. A equipe voltou a equilibrar o jogo a partir da metade da etapa final, quando passou a criar novas chances, mas voltou a esbarrar na baixa eficiência nas finalizações.
Kiki, atuando pelo lado esquerdo após mudanças feitas por Ceni, levou perigo em algumas finalizações, enquanto Ademir exigiu boa defesa de Thiago Volpi em chute de fora da área. Já nos acréscimos, o goleiro Ronaldo também apareceu bem, fazendo defesas importantes em tentativas de Davi Gomes e assegurando o resultado. E com o resultado, o Bahia soma 14 pontos em 6 jogos, 2 a menos que o líder Palmeiras. E o Bahia volta a campo neste domingo dia 22, fora de casa contra o Remo. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês em mais um vídeo aqui. Um forte abraço e até os próximos, tamo junto!